Olá, vamos fazer reflexão da palavra de Deus? Vamos aprender? Vamos meditar na palavra? Meus amigos, meus irmãos, hoje eu quero fazer uma meditação num texto da palavra que às vezes é pouco compreendido. É sobre nós dar coisas santas, pérolas aos porcos e coisas santas aos cães, que está aqui no texto de Mateus, capítulo 7, e o versículo 6. Nós vamos fazer a leitura, entender esse texto aqui, que o nosso mestre, o Senhor Jesus, nos ensina o que significa isso aqui, para nós não jogar as nossas pérolas aos porcos. Então vamos ler o texto, depois nós vamos fazer a reflexão, para nós entendermos claramente o que significa isso. Está aqui no capítulo 7, versículo 6 de Mateus. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Meus amigos, meus irmãos, em primeiro lugar nós devemos entender o que significa cães na palavra de Deus. Vocês lembram que Jesus Cristo, certa vez, quando uma mulher estrangeira, gentia, que não era do povo de Deus naquela época, ela foi atrás de Jesus querendo receber um milagre, e Jesus falou: olha, não é certo dar aos cães o pão dos filhos. Então ele estava querendo dizer, não que ele estava ofendendo aquela mulher, mas ele queria passar um segredo espiritual para nós, dizendo que todo aquele que não faz parte do povo de Deus, eles são considerados cães, Mas também, se nós formos pensar que todo mundo é cães, como é que nós vamos levar a palavra, dar as coisas santas para as pessoas, e deitar as nossas pérolas, se todo gentio, todo aquele que não é de Deus, são considerados cães, e sendo que nós devemos levar a palavra, Nós vamos entender esse texto aqui com outro texto que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 21 e 22, para você entender quem é os cães e os porcos aqui desse texto, o qual o nosso mestre está falando que nós não devemos jogar as nossas coisas de Deus, que nós recebemos de Deus, para esse tipo de pessoa. Entende? Então, com esses pequenos versículos aqui que vão se explicando um ao outro, para nós tomarmos muito cuidado. Então nós vamos ler aqui no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e o 22, para nós entendermos que tipo de pessoas que nós devemos ficar quietos. Nós não devemos nos envolver com as coisas espirituais, para que eles não pisem com os pés e, voltando-se contra nós, nos dilacerem, Então vou ler aqui o versículo 21 e o versículo 22 de 2 Pedro, capítulo 2. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Versículo 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Vocês entenderam aqui quem que é o cão aqui? Quem que são os cães? Os cães é aquelas pessoas que abraçaram a fé, andaram um pouco de tempo e depois elas caíram, elas voltaram atrás. Esse tipo de gente que nós não devemos levar mais o evangelho, levar mais as coisas santas. Porque esse tipo de gente, ela não vai mais valorizar. Elas caíram, estão caídas. Entenderam, meus amigos, meus irmãos? E também em Apocalipse 22 e o versículo 15, a palavra de Deus fala que os cães ficarão de fora,
Diz assim: mas ficarão de fora os cães, né? Aí vai falando uma lista de pecadores. Mas quando Deus considera uma pessoa como cão e porco, é mais grave ainda, porque esse não tem mais chance de ser reconduzido às coisas espirituais. Eu já fiz um vídeo, né, que está aqui no livro de Hebreus, né, do livro de Hebreus, e eles não conseguem mais voltarem, que é o capítulo 6, né, e eles não conseguem, capítulo 6, versículo 6, eles não conseguem mais fazer parte das coisas de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que às vezes tem alguém que já caiu, esses são os cães, são os porcos. Lá em Provérbio fala que o tolo, quando ele repete o seu pecado, ele é como um cão que está comendo de volta o seu próprio vômito, né? Então, tem uma diferença aí entre o cão, os cães, que é considerado por Deus, e os pecadores, o qual nós devemos levar a mensagem. Entenderam? Eu gostaria que, com essa pequena reflexão, com esse pequeno ensino, você aprendesse a diferença, o que significa cão na Bíblia, que é cão para Deus. São pessoas que uma vez abraçaram a fé, mas caíram, não querem mais saber. E não adianta, porque você vai jogar pérolas aos porcos e eles vão pisar, não vai valorizar. Eu gostaria que você pensasse sobre isso.